O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo: Tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Senhor, quem vos seguir. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. A liturgia deste dia vai nos convidar realmente à obediência à palavra do Senhor, a sermos sensíveis à palavra do Senhor e, sendo sensíveis à palavra do Senhor, praticar a sua palavra e estarmos atentos aos sinais que Ele nos der. Na primeira leitura nós escutamos o profeta Isaías exortando o povo de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, um pouquinho antes, o teu libertador, te ensino coisas úteis e te conduzo pelo caminho que andas. Versículo 18. Ah, se tivesses observado os meus mandamentos, tua paz teria sido como um rio, e tua justiça como as ondas do mar. Aqui o profeta, como aquele pai, como aquela mãe, chama a atenção. Ah, menino, preste atenção. Ah, se você tivesse obedecido a minha voz, ah, se você tivesse obedecido aquilo que eu tinha te dito, você não estaria sofrendo. Talvez você pai, você mãe, já deve ter se lembrado aí de várias situações nesse sentido, né? Eu não falei que era para estudar, se não estudou, tá vendo? Não deu certo na prova, não é? E meus irmãos, como um bom professor, que o nosso Deus é, o professor, Ele quer nos ensinar, nós, alunos, e nós precisamos estar atentos a este professor, a este pai, que nos educa, que nos forma em cada tempo, em cada momento. Aqui, a promessa ainda que o autor sagrado, que o próprio Deus, aliás, fez através do autor sagrado, era de que, se eles tivessem obedecido à voz do Senhor, eles teriam como fruto a justiça, teriam como fruto a descendência, os filhos. Na mentalidade semítica, na mentalidade ali judaica, israelita, a justiça de Deus, as graças de Deus eram vistas como sinais de bênção. Da mesma forma, os filhos e a descendência eram um sinal da bênção de Deus, da bênção do Senhor. Agora, eles teriam sido favorecidos, teriam tido a descendência e teriam como fruto a justiça, se eles tivessem obedecido o Senhor. Se eles tivessem vivido a palavra de Deus. Meus irmãos, muitas graças nós perdemos por falta de docilidade à palavra de Deus, por falta de obediência à palavra de Deus.
Para receber tais graças, Israel deveria ser obediente, ser sensível à voz do Senhor. Para você receber as graças, meu irmão, minha irmã, que você necessita, você precisa ser obediente, ser dócil à voz do Senhor. Quem obedece a Deus atrai para si, sim, bênçãos e graças. Quem obedece a Deus, quem obedece ao Senhor, está no caminho da santidade. Você está no caminho da santidade? Você quer estar no caminho de santidade? Obedeça ao Senhor e as promessas que Ele fez irão se concretizar, irão se realizar na sua vida, na minha vida. Israel precisava ser obediente ao Senhor, precisava estar atento e sensível ali à voz do Senhor, e também o povo de Deus no tempo de Jesus. No Evangelho, Jesus encontrou algumas pessoas insensíveis. Jesus estava falando aqui, a multidão, as multidões. Dentro dessas multidões, também haviam os doutores da lei, os fariseus, os escribas. Gente que conhecia a palavra também estava por ali, para escutar Jesus, para ver Jesus, também para implicar com Jesus, para pegá-lo em alguma palavra. Eles estavam ali. E diante de tantos sinais que Jesus havia realizado, ele encontrava ainda pessoas que não acreditavam, que ele era o enviado do Pai, que ele foi enviado do Pai. Ele é o enviado do Pai. Muitas pessoas ali não acreditaram. E João Batista, que é o nosso padrinho neste tempo do Advento, ele preparou o caminho do Senhor e muitos acreditaram nele. Sim, nós vamos encontrar os discípulos que antes eram discípulos de João, e através da pregação de João, através do chamado de conversão que João fazia, eles acreditaram, estavam ali com eles, mas depois João apontou para Jesus e eles passaram a seguir Jesus. Então, a palavra de João, a seriedade com que João vivia a palavra, atraía pessoas, despertava as pessoas para a conversão. João foi um sinal e preparou o caminho do Senhor. Mas muitos acreditaram e muitos também não acreditaram em João. E depois Jesus vai dizer isso, não é? Ele disse exatamente isso, que alguns o viram e viram que ele era uma pessoa penitente e diziam, ele está possuído pelo demônio. E depois diziam a respeito de Jesus, não é? Jesus que estava com os publicanos, que estava ali com os pecadores, aí diziam, ele é um comilão e um beberrão. É difícil agradar todo mundo, não é? Mas infelizmente aquela geração não conseguiu enxergar em João Batista um sinal, por causa da sua seriedade, por causa da sua radicalidade, e não conseguiam enxergar também em Jesus, com a sua docilidade, com o seu pastoreio, com a sua mansidão, não conseguiram também ver o sinal de Deus, os sinais que Deus operou através de Jesus. Então Jesus chamava esta geração como crianças que estavam sentadas nas praças, onde os colegas gritavam, tocavam flauta e não dançavam, onde tinha ali uma festa de casamento, mas eles não se alegravam. Eles não se alegraram. E depois ainda, esta geração é como essas pessoas que tocam, né? Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Ou seja, no momento de luto, também não se entristece, não chora. Era esta geração que convivia ali com Jesus. Por um lado, toda a seriedade, toda a penitência de João Batista não convertia as pessoas, e por outro lado também a docilidade de Jesus, a misericórdia de Jesus também não convencia.
aqueles fariseus, aqueles escribas e as multidões. É difícil, não é? Foi difícil para Jesus e tem sido difícil também para o nosso tempo. Porque nós vivenciamos a mesma coisa, minha gente. O anúncio da seriedade do Evangelho, da radicalidade, da vivência da palavra de Deus continua a ser dita, anunciada, e muita gente está indiferente. Não estou nem aí. Ao mesmo tempo, não, eu não quero um Deus duro, um Deus que vai brigar comigo. Não, essa linha aqui eu não sigo, não. Por outro lado, alguns pastores, alguns sacerdotes, bispos, que procuram ser mais misericordiosos, mais pastores, e tem gente também que não quer saber. Não, muito manso demais, eu não quero, não serve para mim. Nós estamos vivenciando este tempo, minha gente. Gente que não quer a radicalidade, mas que também não quer a misericórdia, não quer a mansidão. Como agradar essa geração, meu Deus do céu? Como agradar a nós? Não vai ser possível. Mas o que nós precisamos fazer então, para não deixar a graça passar, volto a dizer, precisamos de uma sensibilidade, precisamos de docilidade. O povo de Deus lá no Antigo Testamento, o povo de Deus no tempo de Jesus, precisava desta docilidade, precisava desta sensibilidade com relação à palavra de Deus. Jesus está mais uma vez, neste tempo, nos convidando à comunhão com Ele, à comunhão com a palavra, e nos proporciona situações de nós praticarmos e de nós vivermos a realidade de João Batista e também de Jesus. De vivermos a justiça e de vivermos a misericórdia. Diante das notícias que nós temos, como é que nós temos nos comportado para falar da sensibilidade e da insensibilidade? Os noticiários que apresentam as más notícias e boas notícias também. Quando andamos pelas ruas, passamos pelas pessoas, passamos por pessoas necessitadas, como nós respondemos a estas manifestações? As más notícias me chamam à oração? As más notícias, as dificuldades da vida me chamam a rezar por aquela situação, a dar um passo diferente daquilo que eu pensaria dar, daquilo que eu acho que é certo, mas o que é certo para Deus, será que daria para a gente pensar mais dessa forma? Ou a gente está insensível? A TV está lá quase sangrando e a gente, mas não é comigo? Não está acontecendo aqui mesmo? Depois, quando chega na nossa casa, a gente sente, não é? Mas nós estamos vivendo, meus irmãos, esta realidade da insensibilidade. Diante das más notícias, por que não rezarmos então por esses irmãos? Diante daqueles que fizeram o mal, rezemos pela conversão deles. Diante de catástrofes, de terremotos, de furacões, não é comigo, todo ano acontece mesmo, todo ano acontece enchente mesmo, é sempre assim. Nos tornamos insensíveis, será? Dançam e nós não dançamos? Há canto de lamentações e nós não lamentamos, não choramos? Será que nós estamos também insensíveis? Acolhemos o convite, a oração que o Senhor nos faz diante dessas situações que nos acontecem. As más notícias devem nos convidar à oração. A Bíblia está lá, a Sagrada Escritura está lá na nossa casa. Ela é também um sinal. Nós buscamos a palavra? Nós buscamos a palavra? Ou a Bíblia é só um livro de enfeite? Ou é o nosso manual
de instruções. Eu estou sensível ou insensível à palavra de Deus? O crucifixo, lá na nossa casa, lá no nosso departamento, na nossa mesa, o crucifixo nos lembra o amor de Deus? Ou a gente está insensível aos sinais, aos nossos crucifixos, às nossas imagens? Se tornou apenas um adereço lá em casa? Ou é um sinal que me chama à conversão? Nós estamos sensíveis ou insensíveis aos sinais que nosso Senhor tem nos dado? Os sinais nos convidam, minha gente, à oração. Os sinais nos convidam às coisas do alto, a buscar as coisas do alto. Ou estes sinais já não nos dizem mais nada? Estamos sensíveis ou insensíveis diante dos sinais de Deus? Da palavra, do crucifixo, de uma imagem? Esses sinais precisam nos provocar a oração, precisam nos provocar a intimidade com Deus, meus irmãos. Participar da Santa Missa. É verdade que teve gente, e tem muita gente, infelizmente ainda, que não está nem aí. Já não ia para a missa, agora não vai mais mesmo. Não pode. E é engraçado, né, pessoal? Nosso povo brasileiro é bem criativo. Eles fazem até uma figurinha assim, né? A igreja vazia lá, por causa do medo do Covid, e ao mesmo tempo a praia cheia, né? A praia está cheia, mas a igreja está vazia. Infelizmente, muitas praias ainda estão cheias, muitas boates ainda estão cheias, porque estão vazias de Deus. Porque Deus ainda não encontrou espaço no coração ainda de muita gente, que se encontra insensível. Nós estamos insensíveis? A missa tem valor para mim, para você? A oração tem valor para mim, para você, para nós? Vamos pedir, meus irmãos, esta graça a nosso Senhor, de nesta Eucaristia nós sermos realmente sensíveis. E quantas oportunidades o Senhor nos dá de fazer o bem ao próximo? Nós estamos sensíveis ou insensíveis ao próximo? A nossa vida familiar, dentro de casa, minha gente, peçamos a graça da sensibilidade para podermos ajudar lá em casa, um ao outro. Ajudamos ou pensamos, não é da minha conta, a mãe vai arrumar isso aqui. E passa. Não, é meu pai que vai arrumar isso aqui. Deixa quieto. Os pais também podem pensar, não, isso aqui é o filho que vai resolver. Não é? Estamos insensíveis às oportunidades que o Senhor nos dá de fazer o bem. Nós fazemos o bem ou não fazemos o bem? O pobre que nos pede, não é um convite a nós darmos uma esmola? O pobre não é um convite a nós darmos ali uma atenção? Um prato de comida? Uma oração? Estamos sensíveis ou insensíveis? Será que já fomos contaminados pelo vírus? Da indiferença? Da insensibilidade? De ao ponto não cuidar mais dos outros? Não cuidar mais do filho, da filha? Não cuidar mais do marido, da esposa? Não cuidar mais do seu pai, da sua mãe? É só farrear agora e seu pai está lá preocupado com você? E sua mãe está lá preocupada com você? Graças a Deus, eu acredito que eu não aprontei na vida, né? Ia para o grupo de oração, ia para a Santa Missa, ia para as vigílias. Mas pai é pai e mãe é mãe, não é? E mesmo eu não estando aprontando, eu perdi as contas de quantas vezes eu chegava em casa e eu falava para minha mãe, não precisa ficar preocupada, mãe, eu estou lá rezando. E eu chegava em casa e ela levantava. Tem um pratinho de arroz lá.
tá na panelinha, frita um ovo. Acordava com preocupação. Volto a dizer, eu acredito que não foi dos melhores filhos. Mas se minha mãe se preocupava comigo, você acha que sua mãe não se preocupa com você? Você acha que seu pai não se preocupa com você? Você acha que seu irmão não quer você numa vida nova? E quero dizer mais ainda. Você acha que Jesus não está preocupado com você? Se seu pai está, provavelmente está. Ou mesmo que ele tenha, como se diz, largado de mão. Deus se preocupa com você. Jesus se preocupa com você. E Ele quer dar para você, não só um arrozinho com feijão e ovo, que é uma delícia, mas Ele quer dar o céu para você. Ele quer dar um grande banquete para você, filho e filha. Pai, mãe, não sejamos mais insensíveis à graça de Deus. Não sejamos mais insensíveis uns com os outros. Peçamos a graça a nosso Senhor de amarmos os nossos. De amarmos aqueles que nos odeiam. De fazermos o bem, até mesmo aqueles que não são da nossa fé, da nossa religião. Quem sabe ele não vai crer porque você está fazendo bem para ele? Quem sabe ela não vai crer porque está vendo que você está imitando realmente Jesus? Está vivendo a santidade como Jesus? Não sejamos insensíveis, minha gente, diante dos apelos de nosso Senhor. Quando você fica sabendo de uma santa missa, está ali Jesus te apelando para você. Vem participar aqui deste banquete. Quando há um convite de oração para você, é Jesus mais uma vez te dando a oportunidade, meu filho, vem estar comigo. Graças a Deus, muitos lugares já é possível fazer adoração ao Santíssimo, já tem o Santíssimo exposto. Não perca a oportunidade de adorar Jesus, de estar diante dele. E deixa ele te amar. Ame-o e deixa ele te amar. Não seja insensível. Não sejamos insensíveis. E volto a dizer, não sejamos insensíveis ao ponto de não fazermos o bem às pessoas que estão próximas a nós. A máquina de lavar está lá. A mãe já colocou para lavar. Só falta estender. Você passou por ela lá e não existe essa tecnologia ainda, da roupa subir sozinha assim, ir lá para o varal, Ou já tem na sua casa? Eu acho que não, Será que não é um convite para você? Opa, vou fazer por amor? A mãezinha está cansada? O filhinho está cansado? Meus irmãos, são várias as situações em que nós podemos nos santificar. Não esperar o outro fazer, mas se adiantar. Se adiante no amor. Se adiante na misericórdia. Se adiante na esmola. Se adiante em amar o próximo. Se adiante porque Ele, na verdade, já se adiantou por nós. Meus irmãos, é tempo de preparação para o Natal do Senhor. E o Natal vai ser diferente se nós nos amarmos, se nós nos adiantarmos, se nós formos sensíveis às situações, aos sinais que nosso Senhor nos apresenta. E no finalzinho ainda, aqui da leitura, Jesus apresentava, Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. O que Jesus quis dizer com estas palavras? Há duas explicações para esta frase final aqui de Jesus. A sabedoria, com S maiúsculo, que é o próprio Jesus. E as suas obras apresentam a sua veracidade. A sabedoria do alto que desceu, que realizou maravilhas, e aquele que acreditou foi salvo, será salvo.
Por outro lado, a outra explicação é que essa sabedoria é com S minúsculo. É uma sabedoria mundana ou simplesmente humana, cujas obras eram a rejeição de Jesus, a rejeição para com João Batista. E ficar só na sabedoria humana, minha gente, implica em condenação, implica em perdição. Busquemos a sabedoria do alto, busquemos a sabedoria Jesus. Ele se apresenta continuamente a nós, Ele está disponível a nós. Sejamos sábios. Sábio é aquele que acolhe o Senhor, que vive os seus mandamentos. Sábio é aquele que é sensato, sensível e acolhe Jesus. Vamos acolher Jesus, minha gente. Vamos ser sensíveis às suas manifestações, aos sinais, como eu já disse, mas aos sinais, que são as pessoas que estão ao nosso lado, que são as situações que estão ao nosso lado. Sejamos sensíveis, sejamos obedientes ao Senhor e não percamos nenhuma oportunidade de fazer o bem. A casa está meio suja, por que não limpar? Por que esperar que o outro vai limpar? Se adiante em amar, se adiante em cuidar. Por outro lado, saboreemos. Aquelas crianças, como diz aqui a parábola de Jesus, não conseguiam saborear nem os momentos felizes e nem os momentos tristes. Estavam insensíveis. Quanto da nossa humanidade ainda está insensível, não consegue se alegrar, não consegue também se entristecer. E o chamado que nós temos é de saborearmos os bons momentos, de nós saborearmos os momentos de oração, os momentos de fraternidade. E quando for para fazer luto, façamos luto também. Choremos aqueles que partiram. E façamos o bem, meus irmãos, àqueles que nós encontrarmos. Seja da nossa fé ou não seja da nossa fé. Sejamos sensíveis aos necessitados que nos chamam a abrir a mão e a abrir o coração. Peçamos esta graça nesta Eucaristia, de estarmos atentos ao Senhor, de sermos obedientes ao Senhor, de sermos sensíveis ao Senhor e de podermos perceber que o crucifixo, que a Bíblia, que os sinais nos chamam à oração, que nos chamam à comunhão com Ele e que nós estejamos sensíveis aos pobres, aos necessitados, às pessoas lá de nossa casa, aos filhos, ao pai, à mãe. Cada necessitado que aparecer diante de nós é um convite à conversão, é um convite à paciência, é um convite à misericórdia. Peçamos essa sensibilidade, que nós passemos pelas pessoas e deixemos um pouquinho de Jesus ali, ou bastante de Jesus, para aquele irmão. Permitamos que as pessoas passem por nós e mexam conosco e nos despertem para a oração, nos despertem para a caridade. Que o Senhor nos dê a graça da sensibilidade diante deste mundo insensível, que corre, e porque corre, não tem a oportunidade de parar, de olhar, de examinar, de verificar. Por isso que a liturgia é convite também à parada, ao silêncio, à reflexão e à retomada. E o Senhor nos retoma então. Aliás, o Senhor nos convida novamente. E precisamos retomar a viver essa obediência para acertarmos na vontade do Senhor, para não errarmos o caminho. Como bom professor, como bom pai que Ele é, Ele nos instrui. É aqui o caminho. Se eu e você pegarmos um carro aí e não prestarmos atenção por onde nós devemos ir, nós vamos ou não vamos nos perder?
vamos nos perder. Sejamos sensíveis ao direcionamento que nosso Senhor quer nos dar, para que a gente não perca a salvação, para que nós não sejamos condenados. Por isso, escuta o Senhor, seja obediente ao Senhor, sejamos sensíveis ao Senhor. As situações da nossa vida são também sinais, são aí o nosso GPS, para nós nos encaminharmos para o caminho certo, para o encontro com o Senhor. Convido você a ficar de pé e a pedir essa graça ao Senhor, de estar no caminho dEle, de estar no caminho certo, de viver esta obediência a Ele, de ser sensível aos sinais dEle. Sinais, como já disse, a palavra, o crucifixo, a imagem, e os sinais que são os mais necessitados, os sinais que se manifestam aí na sua casa. Tenha coragem de, como diz o Papa Francisco, primeirar-se. Não fique esperando, não. Vai lá e faça. Vai lá e faça o bem. Vai lá e ame primeiro. Vai lá e ame e perdoe primeiro, de coração. Senhor, nós elevamos nossa voz, os nossos braços ao Senhor, e queremos pedir nesta liturgia, queremos nos comprometer contigo nesta liturgia, Senhor, a realmente sairmos da nossa zona de conforto e a primeirarmos na vida espiritual, a primeirarmos na caridade, a sermos os primeiros a buscar a santidade. E, Senhor, que a nossa busca, que a nossa seriedade, que a nossa sensibilidade possa conquistar outras almas, outros filhos, outras filhas para o Senhor. Vai dizendo, jovem, da graça que você necessita hoje de ter esta sensibilidade. Reconheçamos todos nós quantas vezes nós fomos insensíveis. Não ligamos, passamos e nem perguntamos, ou só por educação, mas nem tem tanto interesse assim em saber mais da pessoa. Tudo bem, e já vai embora. Senhor, dá-nos a graça de realmente nos interessarmos uns pelos outros, porque estamos interessados na salvação do outro, no encontro pessoal que o outro pode ter com o Senhor. Senhor, dá-nos a graça de primeirarmos, de vivermos a obediência, de sermos sensíveis ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra. E nós não queremos, Senhor, realmente nos perder neste caminho. Senhor, se neste mundo as pessoas que não seguem as placas se perdem, aqueles que não seguem o Senhor, aqueles que não seguem a palavra do Senhor, vão também se perder. Senhor, nós não queremos os perder, mas queremos ser encontrados e dar-nos a graça de encontrar outros, para que eles também se encaminhem e sejam salvos pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta Eucaristia.